seja, esse negócio de errar e não sair do erro, esse negócio de pedir desculpa, já viram pessoa que só erra e pede desculpa? Nós temos escândalos, que é o total de virtudes que a gente pode chegar, e nidanas, o total de defeitos que a gente pode chegar, em número de 14. Então, por exemplo, qual é o máximo de nidanas que eu posso ter? É isso daqui, ó. Qual é o mínimo de escândalos que eu posso ter? É isso aqui. Esse é o julgamento. Aqui tem 14 escândalos, 14 nidanas. É 14. Certo? Agora, nós estamos atrasados na evolução, não é isso? Quando, por exemplo, na época de Jesus, esse julgamento é Maitreya, né, que deu. Na época de Jesus, como é que era? Era aqui, ó, eu podia ter mais isso daqui, ó. E qualidade, eu podia ter menos isso daqui, ó. Então, quando houve o julgamento de Jesus, né, por exemplo, eu tinha que ter isso de fator positivo e tinha que ter admissível no máximo isso de negativo, de nidanas. Maitreya agora, julgamento do novo ciclo, como é que é? Baixa um pouco isso daí, né? Depois de 2000 anos tem que baixar um pouco. Então agora tem que ter esse valor, e aqui eu tenho que ter mais valor positivo, menos negativo, mais positivo. Até que na evolução vai chegar uma época onde isso daqui vai estar aqui embaixo e isso daqui vai estar aqui em cima. Tá? Então, qual é o processo de iniciação? O processo que o tarô menor mostra. Exatamente, as nidanas e as escândalos. Agora, o quanto que ele vai mostrar é o quanto cada um tem. Perfeito? E a pessoa que é sensitiva capta fatores negativos, fatores positivos que a pessoa tem. Certo? Em cima disso daqui. Então, estes são os registros do chakra cardíaco. Depois, nós temos no cérebro aqui, se a gente dividir o cérebro em 4 partes, assim no meio, ele já é dividido no meio, né? Tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, certo? Mas se a gente passar mais uma divisão aqui, nós temos 4. O hemisfério esquerdo, não é isso? Esse hemisfério esquerdo é masculino, é mental. O hemisfério direito é feminino, emocional. Então, se eu escrevo mais com a mão esquerda, eu tendo a escrever mais coisas emocionais. Se eu escrevo mais com a mão direita, eu tendo a escrever mais coisas mentais. Por exemplo, um canhoto, ele teria uma capacidade maior de escrever poesia, por exemplo. E normalmente é assim, repare. Escrever carta de amor, então, você bala. Parece o Valdemar Signor. Quando ele era novo. Por que existe uma tendência da humanidade a escrever com a mão direita? Devia ser qualquer jeito, não é isso? Por quê? Para forçar o lado esquerdo do cérebro, para trabalhar mais a mente. Então, por isso, o pessoal nem sabe por quê, né? É por isso, para trabalhar mais o lado esquerdo. Então, nós temos 2 temperamentos que são masculinos e 2 temperamentos que são femininos. Quais são os temperamentos masculinos? Colérico, está aqui, e o outro, melancólico. Então são os 2 temperamentos masculinos, são os mais masculinos, e predominam nos homens, é uma tendência. Quais são os 2 temperamentos femininos? Sanguíneo. Você vê que o homem sanguíneo, ele tem aquele corpinho, ele tem um bumbum rebola também, anda todo. Vocês já viram, por exemplo, homossexual que não for sanguíneo? Ele é aquele sofredor, mas normalmente a maioria deles são alegres. Ai, papapinha, são os mais formosos. Os que são mais torninhos, mais feios, assim, né? Sérios, são mais, né, revoltados. Então, nós temos 2 temperamentos femininos, que são o sanguíneo e o fleumático. Certo? O fleumático. Então, o fleumático são eles. Então, veja, nós temos 14 fatores positivos e negativos dentro dessa divisão polar. Então, às vezes, o temperamento da pessoa, porque isso é relativo ao homem e mulher, não é isso? Às vezes, depende do meu aspecto feminino, como é que está. Tá? Se eu sou muito sanguíneo, eu sou mais feminino do que masculino. Tá? Eu sou muito mais sensível, choro, dou a risada, sou muito mais emocional, eu não sou racional. Então, existem essas influências. Quando a gente fala feminino, não é só para a mulher. Quando o enfoque do homem está mais do lado feminino, vale como se ele fosse mulher. Quando o enfoque da mulher está mais do lado masculino, porque tem mulher que é o verdadeiro homem, né? Raciocina, não sei o que lá, você fala, pô, mas só falta botar a botina aí, né? Sério. Então,
vai valer para ela esses valores. Então isso não depende de sexo. Note bem, depende de alma. Alma é uma coisa, sexo é outra. Eu posso ter sexo masculino e alma feminina. Eu posso ter sexo feminino e alma masculina. É a alma que vale. Porque aqui esse é o registro de alma, ficou claro? Ficou. Então o que vai entrar de Nidana, se é mais no enfoque emocional, mais no enfoque mental, né? Vai depender de como eu sou. Se eu sou colérico ou fleumático, é homem mesmo. É o fator mental, Nidana mental. Se eu sou sanguíneo ou fleumático, é mais emocional. Que são os dois ligados às emoções. E a mulher é a mesma coisa. Se ela virar do lado de lá, e não tem nada contra, não. A mulher ser mental, ter o lado masculino trabalhando, e não tem nada contra o homem ter o aspecto feminino trabalhando também. Depende, são experiências. Bom, e o que nós temos que fazer de experiência? Os 12 signos que eu falei para vocês. Então nós temos aqui, olha, escandas e nidanas, e a aplicação dela é feita assim. Quando vocês ouvirem falar que o número de julgamento é 28, é isso daí. Agora, o que o tarô menor permite? O maior não. O que o tarô menor permite? Entrar nesses registros. Entrar, saber se é colérico, se é sanguíneo, se é fleumático, qualidades, defeitos, virtudes, o quanto tem, o quanto não tem, se é masculino, se é feminino, se é o mental que está doando, se é o emocional. Então, como é que isso acontece? Através do tarô que nos revela isso aí. Perfeito? O tarô menor. Agora, bom, mas eu uso o tarô maior. Posso perceber isso? Pode. Como? É pela ambiência do tarô. Só que o que vai falar não são as cartas, é a ambiência. São os elementais, é a minha sensibilidade que vai estar aflorada, é isso? Que eu afloro mais a minha sensibilidade com um tarô maior, lógico, tem muito mais poder. Só que eu estou usando uma ferramenta muito forte para uma coisa insignificante. Porque o que me interessa é saber a vida do João, a vida da Maria, não é? Em termos de hierarquia, né? Interessa saber o quê? A vida da humanidade, o destino da humanidade e de todo mundo, não de um. Agora, eu, por exemplo, como homem em relação a uma mulher em relação ao homem, aí interessa, né? Certo? O que vai dar ali? Será que a gente combina? Né? Aí dá para saber. Então você pode fazer toda uma série de combinações e conhecimento. Ficou clara essa diferença? Então, esse é o tarô menor. Então, o tarô menor, ele realmente usa esse processo, que é muito simples. Ó. Eu nem vou dar, porque... Deixa eu ver se eu tenho um esquema aqui, ó. Porque a minha ideia é fazer uma técnica de autoconhecimento baseado no tarô menor. E cada um por si só faz e usa para os outros. Só que é uma técnica que vai algumas páginas, né? Porque não dá para ser resumida. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Sumiu. Esse daqui, tem que aparecer na parede. Ah, tá aqui. Bom, é simplesmente uma coluna, não é isso? Ó, aqui vocês têm as 56 cartas do tarô menor, não é isso? Então você tem, por exemplo, bastão. Então sai uma carta de bastão, é paus, né? Bastão, né? Então o bastão vai do 23 ao 36, né? 26 ao 36. Então sai a carta. Então vamos supor, saiu a carta 34, tá? 2B, chama 2B, 34 2B. Então está escrito lá doença, tristeza. O que você tem? É melancólico, né? Melancólico, doença, tristeza, fígado. Aí você começa a vir um monte de conhecimento referente ao melancólico, que você então passa. É isso? Então, à medida que você entra em contato com esse conhecimento, vai vir um monte de coisa sobre aquela carta, né? Que a gente falou 34. Isso seria bastão. Então, a carta de paus ou bastão, ela determina decisão, não é isso? Iniciativa da pessoa. Então, sobre a parte de decisão. O que é decisão aqui? Ó? Você tem aqui decisão, é isso? Então, você veja as nidanas relacionadas com a carta. Então, pau significa decisão e iniciativa. Então, a pessoa decide, ela está em dúvida. Quer dizer, aí você vende o peixe como você quiser, né? Nossa, se vende. Aí, vamos supor, cai uma carta de taça. Taça ou coração? O que é taça-coração? Amor, paixão. Aí eu quero saber, bom, me diga aí,
eu tô bem com o fulano, eu tiro, sai pau. Você fala, não, vai dar paulada. Agora, saiu o coração, opa, a carta está respondendo. Se não saiu, não está respondendo, né? Não adianta forçar. Bom, saiu copas lá, né? Aí saiu, por exemplo, vamos falar, carta 45, sexteto. Bom, você está com um problema de rusga do passado, o teu casamento está um lixo. Você fala direto. Porque é a carta, entendeu? Então, é direto. É mau casamento, rusgas do passado, é a carta. Então, não é fácil, né? Simples, então é só ter uma tabelinha, pronto, é um tarólogo de mão cheia. Por exemplo, mesma coisa. Ah, mas será que ela foi num, né? Aquele negócio lá do casamento, ela respondeu que o cara é um jumento, né? Aí ela vai numa outra taróloga lá, sai a carta 42, 9T, é a taça 9, né? Que corresponde à taça 42, dentro do tarô maior, né? Agora, dentro do tarô menor, é a taça 9T, que vai de 1 a 10, depois tem as outras. O que é a taça 9T? Vitória. Não, é teu. O homem é teu. Esse já está grampeado. Esqueça. Começa a fazer enxoval. Então, veja, é fácil, né? Então, a taça é isso. Você pega, por exemplo, Gládio, espada. O que é espada? Luta, dificuldade, não é isso? Então, o sujeito fala, bom, eu estou desempregado, aí como é que faz? Aí sai Gládio, você fala, meu filho, olha, você tem que realmente fazer qualquer coisa diferente, porque já é. Então o Gládio é dificuldade, né? Dificuldade, né? Mas tem a conquista também. Se sai um Gládio, por exemplo, e sai a carta 64, que é a primeira carta, o primeiro sempre é uma possibilidade boa. Então sai 64, o primeiro é conquista, você vai conquistar, apesar de estar na dificuldade. Então veja que apesar de ter, por exemplo, a taça, né, ela tem realmente fatores negativos, né? Por exemplo, a gente fala amor, paixão. Então como é que eu estou sentimentalmente? Essa é a carta número 2, né? Ah, você vai surgir um amor na tua vida, uma paixão. Você vai ficar com a orelha desse tamanho, de mordida e de calor, né? Quer dizer, aí, ai, que bom, né? Você vai lá, paga o negócio e tal. Então, Gládio, dificuldades. Mesma coisa, boas e ruins. E depois nós temos a moeda, ouro. Você já sabe o que é ouro, né? É só coisa boa, né? Então, é o bom, é dinheiro. Então, veja, é fácil. Quais são as 4 coisas que o homem quer saber? Decisão, né? Eu faço isso, faço aquilo, né? O que é? Eu compro uma casa, eu mudo de emprego, né? Mudo de marido, né? Então, depois é amor, né? Aí, como é que eu tô? É só ligar assim, na Mundial, vocês vão, né? Como é que eu tô no amor? Será que gosta? Será que não? Outra coisa é, tô mal, viu? Estou desempregado, não sei o que lá, estou com problema, não recebo uma casa para vender há tanto tempo, né? E outra é dinheiro, negócio, né? Então, assim. Então aqui você tem os 4 temperamentos, né? Por exemplo, amor, paixão, que temperamento que é? Sanguíneo, exatamente, né? Dificuldade, melancólico, né? Decisão e iniciativa. O que é indeciso? Fleumático, né? E realmente aquele que consegue sucesso em tudo, que tem energia, excitação, moeda, dinheiro, é o líder da humanidade, né? É o galera, caramba. Então você tem os 4 temperamentos, fatores positivos, fatores negativos, muito simples. Eu prometo para vocês, né? Eu vou fazer essa técnica de autoconhecimento junto com o chakra cardíaco. Nós já fizemos o laríngeo, certo? Agora nós vamos fazer o cardíaco e vou anexar o tarólogo de esquina. Agora, se vocês quiserem esnobar, agora, se vocês quiserem esnobar, de 2 uma. Ou vocês decorem essa tabela, que vocês vão receber, né? Decorem. Ou então você joga o baralho comum, né? Quer dizer, o cara fala, o cara tirou um 7 de ouro, saiu tudo isso. Então pega o baralho e decora. Ou então põe na coxa a colinha. Puxa o vestidinho assim, deixa eu arrumar aqui. Bom, então, vejam, é uma coisa muito simples. Olha, aqui numa folha
numa folha bem pensada, bem estudada, vocês têm um jogo da alma. Não é o tarô maior, é muito mais complexo. Esse é mais fácil. Então, por exemplo, a gente está sempre falando de temperamentos, tipos humanos, e esse processo que a gente faz com o Patinho e o Rafael é ensinamento de comportamento humano, reconhecimento. Para quê? Para criança, já ouvi isso, e para quem é adulto, que tem a criança dentro dele, eu vi isso também, e se trabalhar, não é isso? Então ele vai tendo autoconhecimento, etc. Vai ficar em cima disso. Nós não chegamos aqui, ainda está muito no arroz com feijão, mas futuramente vai chegar lá, não é? Então, a gente vai fazer essa técnica, está dentro dos planos, né? E a técnica do Cardim. Essa vai ser, essa aqui vai chover em casa, pelo amor de Deus. Já pensou? Eu posso saber se gosta ou se não gosta? Dinheiro e tal. Perfeito? Só uma coisa, professor, como é que funciona passado, presente e futuro nas... Isso é temporal. Isso aqui é temporal. Sim, mas por exemplo, aqui o tarô maior tem passado, presente e futuro. Porque tem todo o processo de evolução. O tarô menor também tem um passado, presente e futuro. Então o que você tem que fazer? Antes de você usar, tem que posicionar. Bom, eu quero saber do passado. Mas normalmente ninguém quer saber do passado. Caramba, já conhece o marido chato, já conhece a sogra que não morre, já conhece o patrão lá que não dá aumento, né? Já conhece tudo. Então não quer saber do passado. Só melancólico. Melancólico é aquela mulher que eu conheci em 1937. Vai na sessão de achados imperdidos. Rapaz, vai no cemitério, Instituto Médico Legal. Quer dizer, vocês conhecem alguém? Alguém aqui é tarólogo, tira carta? Tem bastante, né? Alguém pergunta do passado? Pergunta! Você recebe bastante melancólico. Não, a gente pode, por exemplo, existe essa consulta ao passado, falando sério agora, né? Por exemplo, um acontecimento que realmente me marcou, eu nem entendi, é complexo, está me trazendo sequelas no momento atual. Então eu quero saber do passado, o que é aquilo lá, o que provocou, não é? Aí sim, aí pode. Mas então, qual é o segredo? É você posicionar antes. O que você quer saber? Passado, agora, o que está acontecendo agora ou no futuro? Tendência do futuro. Então você que determina. Entendeu? Porque a carta responde, é uma resposta que vem pela carta em si, pelo próprio poder do tarô, ou então pela ambiência, como eu falei, que ele cria. Agora, para você criar uma ambiência que vai te dar resposta, para você jogar a carta que vai te dar resposta, você tem que perguntar o que você quer saber. Então, eu não sei, qualquer coisa. Então não existe para mim consulta. Então, meu amigo, então você quer ler um livro bom, cheio de personagens, legal, lê a lista telefônica. Qualquer coisa séria, então qualquer personagem sério. Então, aqui, olha, nós temos todo um processo muito simples de entendimento. É só vocês comprarem um bom tarô, não é isso, que tem esse registro, e pronto. A gente indica um para vocês, né? Eu não ganho comissão, não, porque já vou dar muito tempo. Mas existem tarôs bons. Agora, evitem esses, por exemplo, de magos negros, né? Tem uns que são de magos negros mesmo. Então é tarô do mal, vocês não vão comprar esse daí, não é? Por exemplo, quem que vocês conhecem que é o mago negro declarado? Quem? Não, pelo amor de Deus, Paulo Pedro, não. O coelhinho! Olha só, coelho é tão sutil, tão gostoso, ajuda a gente nas pesquisas. Zé do Caixão, Bom, Zé do Caixão já disse tudo. Se você tiver, por exemplo, um tarô do Zé do Caixão, você vai comprar? Não. Só se for muito melancólico, né? Então, mas tem uns tarôs aí, principalmente americanos, né? Que eles se dizem magos negros. Automaticamente são magos negros, né? Tem vários, né? São Cipriano. A gente não gosta de falar. Por exemplo, São Cipriano, né? São Cipriano era mago negro, mas peraí, tem dois São Ciprianos, né? São Cipriano realmente ele era um doido, mago negro, matava a gente. Ele tinha um caderno que anotava mortes, lá, um monte, e atacava pelo chakra esplêndido, matava todo mundo. Aí tinha um
mosteiro, né? Onde tinha um rapaz muito bonito e começou a cantar cantos gregorianos, né? E tinha uma mocinha que ficou apaixonada por ele. Ela ficava lá em cima do muro na festa, apaixonada, né? E aí via, né? Não sei o que lá. Então ela ficava lá, mas ela adquiriu um amor tão grande, tão puro, né? Porque o Sheila era padre, né? Noviço, cantando. E ela lá, ai, mas está apaixonada por ele, né? Tudo aquilo. Bom, aí um dia ela saiu na rua e cruzou com o São Cipriano. Bom, mulher para ele não escapava. Ele batia e falava, essa é minha. Ia lá e era dele, né? Quer dizer, o cara era terrível. Aí o que aconteceu? Ele passou por ela, né? O coração bateu nele, né? Mago Negro. Aí ele fez de tudo. Fez sacrifício de morte, fez de tudo, mas tentou ganhar aquela rapariga, aquela moça e não conseguiu. Entendeu? Até morte ele praticou. Ele desafiou, o próprio anticristo se manifestou para ele, né? Falou, meu filho, é o filho dele, né? Não posso fazer nada. Eu vim aqui. Eu posso fazer nada. O livre-arbítrio dela. Mas então, a força que ela tem é maior que a sua. Seja eu, pô. Não confia mais em mim, cachorro? Bom, aí o que acontece? Ele sentiu que a própria força, a pior força diabólica, a pior que tinha, que ele mexia com isso, não conseguiu aquela moça. Aí sabe o que ele fez? Ele ficou com mais paixão por ela ainda. Então ele falou que ela tem menor do que eu, vou largar tudo isso. Então ele largou a magia negra. E ele então se tornou um famoso São, né? São Cipriano. Então tem o Cipriano, que é o Mago Negro, o Cipriano, que é o santo. Aí ele usou toda a magia negra transmutada para a magia branca e ele se tornou o grande São Cipriano. Então tem 2 tratados, presta atenção. O que está escrito? Veja qual é a intenção. É conquistar a mulher, conquistar homem, conquistar isso, azucrinar. Então joga fora esse livro. Ou então já entra no clube dos Magos Negros e usa, né? Agora, existe o outro trabalho dele que é o trabalho sagrado, não é isso? Então esse é o processo, tá? Bom, então vejo que este processo do arcano menor, ele é muito simples. Vocês adquirindo o tarô e pratiquem, não é? Por exemplo, como é que vocês podem praticar? É fácil, para saber se vocês têm poder. A regra é essa. Peguem um filho de vocês. Normalmente a gente conhece o filho, não conhece? Ou praticamente conhece. Ah, não é 100%, mas tem uma boa noção. O marido, mais ou menos. A mulher, mais ou menos. A sogra conhece bem. Essa todo mundo conhece. O sogro, nem sempre, né? Mas procura uma pessoa que vocês conhecem, amigo, que vocês sabem a tendência e tal, e faz um jogo com ele, mas honesto. Fala, por favor, eu estou aprendendo, eu estou treinando, você quer treinar comigo? Treina com fulano, treina com ciclano, vai treinando. A hora que você vê que fala, pelo amor de Deus, está pegando tudo, estou no caminho, entendeu? E de repente, quando vocês começarem a ouvir e soltarem coisas que realmente batem, que vocês, porque um bom tarólogo faz o seguimento, tá? Ou seja, ele tem alguém que consulta, depois ele tem que ir atrás dele, mas ou para fazer acontecer, ou então, que é um tarólogo meio esquisito, né? Ou então para ver se realmente tem. Ou então, existe uma consulta de retorno, é isso que o médico faz, para ganhar mais um dinheiro, por isso que ele marca sempre PIN depois, se ele cobra de novo, cara, já faz tanto tempo, né, que vai ser outra consulta, então para. Então, ou para perceber, porque existe isso daí. Por exemplo, Nostradamus, Michel de Nostradamus, que nasceu no dia 14 de dezembro de 1503, era um ser especial, né? E eu sempre falo, eu tive essa felicidade de ter nascido nesse dia, 14 de dezembro, só que não 1503, né? E o filho dele tinha muita inveja do pai. O pai era esse médico famoso, um adivinho, né? Porque o que ele usava? Me responde o que ele usava? Tarô! É um dos maiores tarólogos que existia, só que ninguém sabe. Tudo que ele tinha tirava do tarô. Aí o filho dele queria fazer o que o pai fazia e se metia a isso, só que não tinha capacidade nenhuma, né? Porque ele era um ser especial, o filho dele não, era humano, ele não era humano. Aí o que aconteceu? O filho dele então fez um vaticínio de que Paris ia pegar fogo, no dia tal, hora tal. Sabe o que ele fez? Botou fogo. Conclusão, foi pego, condenado à morte e mataram o menino lá, o rapaz. Quer dizer, é um tal negócio, tem aqueles que fazem acontecer. Quer dizer, só que ele fez acontecer. Mas
Se vocês buscarem uma fonte boa, pratiquem, não tem problema nenhum. O que vai ajudar? Conhecer a alma de vocês, pratiquem com vocês. Porque note bem, o tarô não precisa ser usado com o outro, pode ser usado comigo. Ou seja, eu faço um teste comigo também, né? Então, é simples. Vamos falar agora do tarô maior, da estrutura, da composição do tarô maior. O tarô maior, ele é formado de 22 cartas. Cada carta é um arcano. O que é o arcano? Aquilo que eu falei para vocês. O tarô é um símbolo dinâmico, não é um símbolo estático, é uma figura que se mexe, é uma figura que se movimenta, é uma cena que tem componentes, né? Tem um fundo, um começo, ou seja, mostra uma cena em 3 dimensões. Só que essa cena é um símbolo, e ela nunca mais sai da nossa retina. Está gravado o resto da vida. Então, quando eu medito naquele símbolo, o conhecimento, que são os arcanos, daí vem o arcano, o mistério, que está atrás daquele símbolo, ele me é jogado na minha consciência. Quanto que eu pego daquilo? O quanto eu conseguir captar pela minha consciência. Se eu tenho consciência de minhoca, eu vou pegar vários conhecimentos. Se eu tenho uma consciência enorme, eu vou pegar muitos conhecimentos. Então, o tarô é uma chave contínua, é um manancial. Quem tem essa oportunidade de encontrar-se com o tarô, ele vai ter o tarô o resto da vida. O resto da vida. Ou seja, à medida que eu ganho consciência, ele me manda mais. Ganho consciência, ele me manda mais. Quanto mais eu ganho, mais eu ganho. Mais eu ganho, mais eu ganho. E aí eu vou até que ele possa esvaziar o conteúdo, porque eu não tenho capacidade. Por que eu não tenho capacidade? Porque meu cérebro tem 7 a 8% em média desenvolvido. Ainda falta desenvolver 93% em média. Então veja quanto falta de capacidade mental. A gente usa internet, usa televisão, usa telefone, mas não sabe patavinas do que é aquilo. Sabe só onde aperta o botão, como é que usa, como é que desliga, mas não tem a inteligência, né, do processamento daquilo. Então, o dia que a gente tiver uma mente funcionando mesmo, né, eu já falei, tem gente que só tem 2 neurônios e um fala. Imagina então, na Praça da Sé, ao meio-dia lá, o nível é 3% do cérebro. Vocês já andaram na Praça da Sé? De vez em quando você vê uns 7% passando de pastilha e tal, mas a maioria ali, né, que fica tudo ali paradão, olhando, né, vocês já viram? Ali é 3%. Eu falo 7% média, mas existem os que estão acima e existem os que estão abaixo, mas a maioria, em média, é 7%. Então não dá. À medida que eu vou trabalhando minha mente, aquilo que o tarô tem de conhecimento, a hora que eu sintonizo com ele, ele me joga, vai me jogando, até onde eu aguento, até onde eu armazeno. Perfeito? Bom, então o tarô, ele é formado de 22 cartas e arcanos são esses conhecimentos, mistérios que chegam para nós, mistérios revelados. Né? E o tarô maior está ligado aos 22 ossos da cabeça. Nós temos 22 ossos na cabeça, não é? Considerando os ossos do crânio e do maxilar, são 22 ossos. Aí vem os 22 portais da sabedoria relacionados aos nossos ossos. Da mesma maneira que a nossa caixa encefálica é a nossa abóboda celeste, né? Onde o cérebro representa o nosso foco de evolução, o nosso planetinha interior, a Terra também é o cérebro, não é isso? O foco onde está se desenvolvendo o homem, e envolvendo a Terra nós temos 88 constelações. E estas 88 constelações, que é o retalhamento em áreas da abóboda celeste, em toda a envoltura, né? Em toda a envoltura da Terra, nós temos 88, fazendo a redução teosófica, nós temos 8 e 8, 16. Arcano 16 é casa de Deus. Qual é a casa de Deus? É a própria abóboda celeste, o universo. Né? E 16 dá 7, que são todas as possibilidades evolutivas. E os 22 ossos, que é essa abóboda que a gente tem, permite então entender este jogo dos arcanos. Só que diferente. Até agora, com o arcano que a gente tem de Hermésio Trismegisto, Tábua das Esmeraldas, o egípcio, aquele que tem 4/7 de consciência. Agora nós podemos entender mais ainda, com 5/7 e com 6/7 de consciência. Então, é muito mais rico. Né? Então veja, mesmo que eu tenha uma mente limitada em 7, 8%, a minha intuição não é limitada. Eu posso ter um conhecimento muito maior por intuição do que pela mente. Então, por exemplo, tudo que a gente recebe em termos assim de mental concreto,
qualquer conhecimento, dentro de mim eu já tenho dúvida, já tenho questionamento, eu aceito ou não aceito, então a coisa entra e já não entra bem. Porque a gente não aprende. Então o sujeito ensina alguma coisa, a gente não devia aprender, não devia? Ensinou para aprender. Por que eu não aprendo? Porque eu tenho traumas, eu tenho preconceitos, conceitos errados, que lá dentro já vão se opondo, então aquele conhecimento não entra dentro de mim. Às vezes eu tenho que quebrar a cabeça, tentar quebrar umas coisas lá dentro para ele poder encaixar. Eu não encaixo. Intuição não. Intuição, veio, já está lá dentro. Não precisa nem raciocinar. Mental abstrato, entrou lá dentro. Porque não tem nada que choque, ele já entra direto. Eu não tenho nenhum preconceito, nada. Então é um conhecimento que cai direto na nossa consciência. Então não tem limite, eu não preciso armazenar. Eu não preciso entrar no jogo de raciocínio. Então veja, dogma, coloque isso na cabeça, dogma, preconceito, dificulta aprendizado. E não é verdade? Se eu tenho preconceito, se eu tenho dogma, eu não vou aprender nunca. Então, quanto menos preconceito eu tiver, menos dogma eu tiver, mais eu aprendo rapidamente. Então, segredo de aprendizado, dogma para fora, preconceito para fora. É o que a gente faz, né? Dentro de uma escola de iniciação. Então, esse conhecimento é colocado direto na cabeça. E o tarô maior, ele na realidade é um conjunto. Ele representa o grande arcano. Então, o que é o grande arcano? O grande arcano é o total de conhecimento, o total dos mistérios, o total do desconhecido, o total de tudo que tem nas 22 lâminas. Esse é o grande arcano. Quem tem o grande arcano? Henrique José de Souza, por exemplo. Um mestre da humanidade, um adepto da humanidade, tem. Helena Petrovna Blavatsky tinha também. Só que com 5 sétimos de consciência. Ele tem com 6 sétimos de consciência. Com intuição. A Helena Petrovna Blavatsky tinha com mental abstrato. Por isso que a gente não entende doutrina secreta. Alguém já leu doutrina secreta? Ou a gente falou, ele é muito inteligente, eu sou muito burro. Mas não é, é que o entendimento só entra pelo mental abstrato. Eu uso o mental concreto, mas ele entra pelo mental abstrato. É que nem as revelações do nosso mestre. A gente olha, lê lá, bom, no dia tal eu acordei com uma disenteria desgraçada, eu fui no médico, não sei o que lá, aí o arcano 32, aliás, o arcano 18 realmente representa isso, aí a disenteria piorou, aí eu ouvi uma lombriga lá, não sei o que lá. Você olha, pô, mas esse cara é louco. Esse cara é louco. Mas de repente, você vai ver que aquilo que você leu ali, olha, está lá dentro. E na hora que você afinar, vem direto. Então, é a linguagem dele. Ele fala por intuição. Não adianta falar com mental concreto, pegar receita de bolo. Receita de bolo não funciona, ele murcha, é isso? Então, imagina então a receita de iniciação. Então, a Helena Petrovna Blavatsky, mesma coisa, lê doutrina secreta, ela vai entrar dentro da gente como? Mental abstrato. Põe o conhecimento lá dentro, não tem discussão. Henrique José de Souza, eubiose, direto também. Eubiose não tem nada mais do que a teosofia. Qual é a diferença de teosofia e eubiose? Um sétimo de consciência. Só isso. O que é intuição e a outra é mental abstrato. E antroposofia, 4 sétimos. Rudolf Steiner era 5 sétimos, mas ele transformou o conhecimento em 4 sétimos. Então a antroposofia te leva a 4 sétimos. Teosofia, 5 sétimos. E determinada parte da antroposofia também leva 5 sétimos, mas a maioria dela 4 sétimos. Porque ela é usada para a prática mesmo, para o dia a dia, não é? Para o antropos, para o homem, etc. Então, eubiose, 6 sétimos. A verdade é exatamente a mesma, não tem diferença. A verdade, por exemplo, da gnose, 4 sétimos. Nada contra a gnose, né? Mas a gnose é 4 sétimos, é racional. É isso? O movimento racional, tudo 4 sétimos. A verdade é a mesma. Rosa Cruz. Rosa Cruz, também. Depois. Aí, a verdade é a mesma. A verdade de Rosa Cruz é igual à verdade teosófica, é igual à verdade eubiótica. Só que você entende muito mais daquela verdade pela teosofia. Você entende muito mais daquela verdade pela eubiose. É só isso, mas a verdade é a mesma. Só que o nível de entendimento é que muda. A maçonaria que você diz? Maçonaria é nível humano mesmo. E depende da loja até mais baixo que o humano. Mas é racional. É racional. Porque tem lojas, por exemplo, que eu falo, por que eu falo isso? Com respeito, né? Porque tem muita loja, quem é maçom sabe disso, né? Eles cuidam mais da parte emocional, da parte assim de status, querer isso, né? É mais a parte de emoção. Agora, a maçonaria, que segue os graus filosóficos, né?
que realmente estuda, que pesquisa, essa então é a mental, que é o grau filosófico. Aí vem filosófico, que eu já disse, né? São 33 graus, né? Onde a gente tem na maçonaria apenas 3, né? Que é o aprendiz, companheiro e mestre, são 3 graus só. Agora, em paralelo a isso, tem os filosóficos, aí então é o mental. Né? Bom, então nós temos um conjunto de tudo, de 22 lâminas, que representa todos esses arcanos, todos esses mistérios, e isso é chamado do GA, é o famoso, né, grande arcano, que Eliphas Levi tanto tentou passar, em que o círculo da comunhão esotérica, círculo esotérico da comunhão do pensamento, né, a gente tem representantes, tenta, mas também trazer esse conhecimento, né, para essa tônica espiritual também. Mas, então nós temos este conjunto. O grande arcano, que é o 1, né, que representa o tarô completo maior, ele tem 22 lâminas. Na redução teosófica, a gente soma os números. Então, 22, 2 mais 2 dá 4. E o que é 4? 4 é o planeta Terra, é o planetário Terra, é o rei do mundo, é o Melquisedeque que eu falei. Então, na realidade, o que tem atrás do tarô maior? E o que é o grande arcano? Eu vou entender o grande arcano quando entender Melquisedeque. Então, quando eu tiver a consciência do rei do mundo, eu vou ter a consciência das 22 lâminas, dos 22 conhecimentos. É possível? É. Mas eu tenho que ultrapassar as barreiras humanas. Porque enquanto eu for ser humano, eu posso adquirir 2 arcanos, que é o meu jogo polar. Certo? Já falei isso para vocês. 2 arcanos. Mas, o conjunto dos 22 arcanos só vê quem pode ter a consciência do próprio rei do mundo. Então, é um jogo completo do tarot. Mas ver só uma lâmina, que também é possível, né? Bom, você está aí meia sola, então eu te dou uma lâmina só. Né? A tua iniciação é meia sola, então é meia sola, é um arcano só. Né? Às vezes, olha só, o homem que tem trabalhado a emoção recebe 2 arcanos. 2. Mente e emoção. 2. A mulher que tem bem trabalhada a emoção, boa, positiva, recebe 1 arcano. Que a mente dela não está trabalhada. Se a mulher trabalhar a mente e a emoção, 2 arcanos. Essa é a diferença de ganhar um ou outro. Se eu sou só racional, não sou emocional, 1 arcano. Se eu sou só emocional, homem, né? Não racional, 1 arcano. Mas normalmente, o ideal é receber 2. Né? Porque 2 é a polaridade, é um jogo muito interessante. 2. Bom, então, 22 arcanos. A soma dos 22 é o próprio histórico, é o próprio conhecimento das almas individuais da humanidade ao longo dos tempos e das hierarquias ou do próprio planeta Terra, que é uma individual, alma mundo. Então, este jogo de 22 arcanos tem 3 cartas chamadas de cartas mães. E tem 7 cartas, que são a carta 1, a carta 13 e a carta 21. Que eu vou explicar uma por uma para vocês, tá? Depois do almoço. Então nós vamos explicar cada uma delas. Mas tem 3 cartas chamadas mãe. Por que 3? Porque 3 é o padrão da evolução, é isso. Deus é uno em essência e trino em manifestação. Como que Deus é uno em essência? A essência é o próprio Melquisedeque, a essência é o tarô completo. Mas ele se manifesta com 3 cartas representando Pai, Mãe, Filho. Pai, Espírito Santo, Filho. Rei, Rainha, Valete. Brahma, Vishnu, Shiva. Sati, Chit, Ananda. Né? Jesus, Maria, José. Também, né? Então, todo o aspecto trino. Causa, lei, efeito. Porque toda evolução é trino. Não é isso? Então, tem 3 cartas mães. Quais que são essas 3 cartas mães? A carta do pai, a carta da mãe, a carta do filho. Então, o pai, a mãe e o filho estão no tarô menor também. Onde eles estão aqui? Então, tem o senhor, a senhora, o soldado. Tem o rei, o rei, a dama e o valete. Não é isso? Então, tem o mesmo princípio. Né? Então, a gente tem os 3 comandando o processo evolutivo. Então, nós temos 3 cartas mães. São as cartas 1, 13 e 21. Carta 1, do tarô antigo, é o pelotiqueiro. Carta 13 é a morte. E carta 21 é o louco, como a gente conhece. Tá? Depois, nós temos 7 cartas que correspondem aos 7 planetas. Então, nós temos 7 planetas. Lembram que eu falei para vocês que tem 7 chaves para ler o tarô? São 7 planetas, 7 anjos, 7 tônicas, 7 mestres,
ver a missão dos 7 raios de luz, todo esse jogo centenário, né? Então a gente tem 7. E dentro do tarô nós temos 7 planetas. As cartas 2, 4, 11, 17, 20 e 22. Tá certo? E depois nós temos 12 cartas que correspondem aos 12 signos, né? Aos 12 tipos humanos que eu expliquei para vocês, ao mesmo valor do tarô menor voltada para a humanidade, não é isso? Então nós temos as cartas 5, 6, 7, 8, 9, 12, 10, 12, 14, 15, 16, 18 e 19, né? Esse conjunto de cartas, 12 cartas. Então cada carta dessa corresponde a um signo. Então automaticamente os signos, não é? A gente tem os signos pessoais e tem os signos da humanidade. Por exemplo, em que signo que a gente está agora? Aquário. Então, por exemplo, a carta que vai determinar tudo que vai acontecer em Aquário, referente a esse signo, qual que é? É a carta de Aquário aqui. Nós temos, por exemplo, ciclo de peixe. Eu quero entender o ciclo de peixe. Qual é a carta? É o peixe, do tarô maior. Agora, eu estou usando o tarô menor, eu estou usando o tarô maior para indivíduo e quero relacionar o signo, vai depender da ambiência e da sensibilidade. Sou até capaz, né, de falar tudo sobre ele por causa da ambiência, usando o mesmo signo. Porque isso existe uma correlação. Então, se a gente somar 3 mais 7 mais 12, ou 3 cartas mães, 7 planetas e 12 signos, nós temos as 22 cartas do tarô maior. Certo? Então, nós temos também esse 12, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Esse 12, ele corresponde à manifestação trina, né? 4 vezes. Uma no mineral, uma no vegetal, uma no animal e uma no nominal. Daí vem 4 vezes 3, 12. Tá certo? 4 vezes 3, 12. Então nós temos todo esse jogo aqui. E dentro desse processo de entendimento agora dos números que a gente vai entrar, porque o tarô, ele permite o quê? Palavra, permite som, ele permite número, ele permite imagem, ele permite tudo, não é isso? Mas dentro da magia ele é usado em paralelo com a numerologia, em paralelo com palavras mágicas. Ou seja, se eu entender tarô, eu posso fazer mantra. Por isso que não adianta fulano, o Zé da esquina, fazer mantra. Ele entende de tarô? Não, então não é mantra. Porque o mantra, cada palavra que você pronuncia, ele desperta, mexe nos teus chakras, ele mexe em valores, ele mexe com entidades. Então nós temos uma série de mantras, né? Realmente espetaculares aqui na sociedade. E são mantras feitos por quem tem consciência integral. É isso? Quem enxerga as 22 lâminas, quem tem o tarô completo. Então nós temos mantras que são tocados apenas em escolas de iniciação. Temos um mantra, por exemplo, chama-se mantra Agni. Esse mantra Agni, ele toca o nosso mental abstrato, ele desperta o nosso mental abstrato. E se eu ouço o mantra Agni e eu procuro o mental abstrato acorda. Então tem o mantra Agni, que é um quinto princípio. Nós temos o outro mantra, chama mantra búdico. Então se eu busco a intuição junto com o mantra búdico, eu desperto a minha intuição. Isto começa em cada aula que a gente tem numa escola de iniciação, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Toca o mantra Agni, que é curtinho, para predispor a pessoa ao aprendizado superior, né, abstrato, e toca o mantra búdico para predispor a pessoa a perceber por intuição. Então nós temos esses mantras. Temos mantras que nos colocam em contato com as hierarquias. Temos mantras que nos colocam em contato com o trabalho mais cósmicos. São vários mantras que a gente gradativamente, não é, pode ouvir. Nós temos mantra, por exemplo, que nos coloca em sintonia com esta consciência que vai se manifestar, que nós chamamos Maitreya. Tem vários mantras. Então, cada mantra tem realmente uma vibração, tem um som, tem um valor, tem um poder. Aí vem o poder do mantra. E isso está relacionado à linguagem dos arcanos. Assim, cada letra do arcano, cada número do arcano, cada som do arcano, cada imagem do arcano vai dar um poder. Então, palavras mágicas são feitas pelos arcanos. Números mágicos são feitos pelos arcanos. E nós vamos falar então agora um pouquinho desta numerologia.
Então, o importante é vocês saberem agora que os 22 arcanos têm 13 cartas-mães, 7 planetas e 12 signos. Certo? 12 tipos humanos, 12 temperamentos, 12 experiências evolucionais, tudo que é tudo. Bom, vamos entrar agora na numerologia. Porque a numerologia está diretamente ligada aos arcanos em si. E nós vamos dar uma síntese da numerologia. Não adianta também a gente pegar uma numerologia tradicional, né? Bom, o número 1 é o número da liberdade, a personalidade é de ousado, as almas, tatati, tatatá. Isso é uma regra geral, né? Isso, né? Então, é um número indicador. Mas, dentro de um número, vamos falar, número 1 é arcano 1. O que tem atrás do arcano 1? Tem um livro, né, de coincidência. Então não é só falar que é aquilo lá, aquilo lá. A gente ouve muitos numerólogos sempre repetir a mesma coisa, aquela coisinha lá, né? Então não é. As pessoas são diferentes, os valores são diferentes, o grau evolutivo é diferente. Então o verdadeiro tarô menor traz esse número para fora. Ou seja, você capta um monte de coisa deles, não só aquele arroz com feijão. Né? Então, a numerologia se baseia na teoria dos números. E os números o que são? São expressões de quantidade. Não é isso? Então, é expressão da própria manifestação. Então, tudo no universo manifestado se expressa em quantidades. Não é? A quantidade de ar, a quantidade de terra, a quantidade de alumínio, a quantidade de ferro, a quantidade de urânio, a quantidade de gente, a quantidade de gato, a quantidade de sardinha. Não é isso? Então, o que gera isso? A numerologia. Então veja que a própria evolução, a manifestação, a numerologia que controla. Por que nós estamos num ciclo apodrecido e gasto, passando fome, com desemprego, com miséria? Por quê? Por causa da quantidade. Porque numericamente é jogado mais experiência na humanidade, para quê? Para diminuir recurso. Então aí tem desemprego, tem fome, tem miséria, etc. Porque é um ciclo ruim. Nós estamos indo para a era de Aquário. O que vai acontecer com a quantidade? Vai diminuir. Por isso que quem não tem padrão já nem aparece mais, já vai ficar lá esperando, lá na sala de espera. Né? Vai ficar lá no astral, até ter uma condição que ele possa vir, ele vem de novo. Mas aí só vem gente fina. Lógico, alguns do mal, o anticristo fala, peraí, e os meus aí? Tem que ter bem e mal, também vem uma parte dele, lógico. Né? Mas a maioria, que é a maioria mesmo, não vem. Então, a quantidade vai ser diferenciada. Então, vão sobrar recursos, vai ter mais condições, mais emprego, mais fartura. O processo é esse. Então, o karma, como é que é a aplicação do karma? É quantidade também. É quantidade. O karma, que nós não falamos, você pode, pelo tarô menor, identificar o karma de uma pessoa. Tá? E karma pode ser mudado, positivo e negativo. Quando a gente nasce com karma positivo e karma negativo. Onde está o registro do karma? Onde está? No coração. Tendências positivas, negativas, tendência de saúde, tendência de doença, está tudo aqui no coração. Então, quando eu entro nesse registro, eu entro no registro do karma. Então, tem karma que a gente cria nessa vida. Tá? Se eu faço ações erradas, karma negativo. Se eu faço ações certas, karma positivo. Fora o que eu já trago da vida passada. 2 sacolas, positivo e negativo. Tá? Agora, existe um karma imutável. Esse não vem aqui, ele vem diretamente do espiritual. E esse não muda. Ou seja, algo positivo que eu vou ter que passar na vida. Porque por pior que eu seja, alguma coisa boa eu vou ter que passar. Então, tem coisas positivas que eu sempre vou receber e vem do espiritual. Tem coisas negativas que eu sempre vou passar e vem do espiritual. Ninguém muda, que é o karma imutável. Então, quando eu leio o tarô menor, eu vou ler o quê? O karma mutável. E se apareceu imutável, eu não sei se ele é imutável ou mutável. É a mesma coisa, você pode mudar, tenta, vale tudo que eu falei, né? Mas o karma relaciona-se a isso também. Então, a quantidade kármica, a quantidade de sofrimento, a quantidade de bens, tudo isso, o que determina é a numerologia. Muita gente não aceita a numerologia, mas lógico, é que determina tudo. Nós somos uma expressão numérica. Então, como é que vocês são reconhecidos? RG. Vocês são reconhecidos pelo SIC, RG, pelo telefone, por quanto vocês têm de grana no bolso aqui. Vamos pedir um empréstimo no Banco de Boston. O cara fala, quanto você tem no bolso aí? Quanto você tem de valor? Né? Bom, dá para conversar. Não, você não tem, né? Então é número, tudo é número, dinheiro é número,
Nós somos número, tudo é número. Então a gente vive num processo de quantidade. Quanto a gente come, quantas calorias tem, tudo é número, tudo é número. Quanto que ganha por mês, quanto que gasta por mês, é tudo número. Então quem não aceita a numerologia não quer enxergar. É mais cego do que um cego mesmo. É isso? Então a numerologia realmente ela está inserida no contexto evolutivo. E Deus é o grande arquiteto, é o grande numerólogo do universo. É o maior numerólogo de todos. Né? Então, se eu quero ser um bom numerólogo, eu tenho que fazer o quê? Entrar em sintonia com Deus, que é o maior numerólogo. Porque a matemática é precisa, ela é certeira. 2 mais 2 sempre dá 4. Nunca dá 3 ou 5, se a pessoa não souber. Né? Então, matemática é precisa, como Deus é preciso. E o que é preciso? É verdade. Então, a numerologia é símbolo da própria verdade. Então, através da numerologia eu chego na verdade. Através da verdade eu chego na numerologia. Porque ela é precisa, ela é certa, é precisa. Então, ela tem todo esse processo de certeza. E o número é uma expressão de verdade. Cada um de nós tem um número. Cada um de nós tem um número. Todos nós temos. Cada um de nós tem um som. Então, eu sou um número, eu sou um som. Então, se eu conseguir saber qual é o meu número, se eu conseguir pronunciar o meu som, que as minhas cordas vocais não permitem, mas se eu conseguisse, eu reproduziria um ser igual a mim. É aquilo que desgraça. Imagina, puro erro. Chama lá aquela mulher chata, né? Fala o som, tem uma tua chata. Né? Então veja, o número e a linguagem dos números está ligada automaticamente à linguagem dos arcanos, que depois eu vou mostrar para vocês. Não é? Então nós temos 22 letras, 22 sons, 22 números. Cada número desse tem um valor. Então, se a gente tem os 22 arcanos, arcano 1, número 1, arcano 2, número 2, e assim por diante. 9, 9, 10, 10, arcano 11, 20, que depois do 10 e 20 é a segunda casa decimal, né? Então, arcano 9, 9, arcano 10, 10, arcano 11, 20, arcano 12, 30, arcano 14, 40, arcano 15, 50, 60, 70, 80, né? 90, 100. Depois nós temos o arcano 18, que é 100. Arcano 19, 200. Arcano 20, 300, não, desculpa. Arcano 18, arcano 19, 100. Arcano 19, 100. Arcano 20, 200. Arcano 21, 300. Arcano 22, 400. Isso tudo está na apostila, depois eu vou mostrar, tá? Bom. Na realidade é um processo que ainda está em pesquisa, desenvolvendo, né? Ela não existe propriamente a clonagem, mas na época da Atlântida ela já existia, né? Que eram os animais faladores, a gente fazia animais sintéticos, né? Seres sintéticos que eram meio homens, meio animais. Hoje, pela magia, a gente pode fazer seres sintéticos também, né? Através de esperma, só que precisa de quilos de esperma, aí complica, né? Ou então através do sangue, que é mais fácil. É verdade. Ou através do sangue, que é mais fácil. Mas são seres com uma duração limitada. A Paracelso fez muito desses seres, baseado com esperma, não é isso? Eram seres homúnculos, que são homens pequenos, né, de 1 metro assim, mas com uma duração de 1 mês, por exemplo. E dependia também de certos fatores vitais para ser mantido vivo. Mas existe uma tecnologia angélica, que é a tecnologia que nos criou, né? Você cria a gente, pode criar qualquer coisa. Imagina então um ser artificial. Então, através da tecnologia angélica, são criados seres artificiais. E esses seres que aparecem, por exemplo, no fenômeno UFO, chamado de Grace, na realidade eles são gnomos espertos, silfos espertos, né? São elementais, que são extensões angélicas para ajudar no seu trabalho, né? Então, são seres criados pelos próprios anjos. Então, o anjo não precisa criar um ser daquele, ele já cria um igual a mim, né? Ou diferente. Porque nós, na realidade, somos duplos de uma mesma essência, não é? Ou reproduções de uma mesma essência. Mas a clonagem que o homem conhece é que agora só deu aquela a Dolly, né? E a Dolly, mesmo assim, teve que matar 100 para nascer uma, né? Certo? 100, eu falo essências, né? Então é difícil. E existe até dúvida se a Dolly realmente foi verdade.
se é taurinos. Bom, então, a numerologia, realmente, ela é a base de tudo. E através da numerologia, dando valor, dando potencial, a gente, então, tem a obra da magia. E o tarô é a chave da numerologia. Se eu entendo o tarô, eu sei usar a numerologia. Se eu me desenvolvo na numerologia, eu vou entender melhor o tarô. Um trabalha sobre o outro. E o número também é uma coleção de unidades, né, que a gente sabe qual é o número, né? É uma coleção de unidades, de tipos. E Deus representa a própria unidade. Então, através da própria numerologia, eu consigo entender as unidades e a própria unidade essencial, que é Deus. E todos nós temos números positivos, números negativos. Conta vermelha no banco, número negativo. Dívida, número negativo. Caderneta de armazém, número negativo. E temos números positivos, não é isso? Saldo bancário positivo, não é isso? Herança. Então, a gente agora vai fazer um discorrer referente a cada número, não é isso? O número 1 é o próprio número da unidade, né? É o número da essência, da origem. Então, o número 1 representa o início. E o número 1 é muito difícil de ser achado no universo, né? Porque não existe nada que não tenha o seu oposto, o seu complemento, o seu inverso. Então, o número 1 praticamente não existe, porque ele é divino, ele é espiritual. Por isso que o número 1 sempre tem dois aspectos. Por exemplo, eu sou o número 1, então meu número é 1. O que eu sou? Eu sou um líder, né? Eu sou aspecto pai. Aí o numerólogo começa a falar tudo que é do número 1, está sempre na frente, né? Gosta de vencer, gosta de ganhar, né? Gosta de destaque, é orgulhoso, etc, etc. Número 1, tá? Agora, dentro do número 1, eu posso ser egoísta, mas eu sou egoísta, mas então é o número que me leva ao egoísmo, que nem sempre é qualidade. E pode me levar ao divino, que um é o sagrado, é o Pai, né? Todo esse processo, né? Divino e sagrado. Depois do número 1, que já traz dentro dele a própria polaridade, né? Que eu já expliquei, vem o número 2, que é a polaridade. Então, no universo, nada é unitário, tudo é polar. Tudo tem sempre o seu complemento. Por isso que o tarô é polar, tudo é polar. Não tem nada que não seja polar. Mundo físico é polar, mundo vital é polar, mundo astral é polar, mundo mental é polar. Espiritual, não é polar. Porque a polaridade a gente tem com o livre-arbítrio, com o raciocínio, com a mente. No espiritual não existe isso, né? Ou é bom ou é ruim. Não é polar porque não permite escolha. Agora, no mundo manifestado, tudo permite escolha. Tudo pode ser mudado. Quem fala que karma não muda é um erro muito grande. Nós podemos mudar o karma. Tudo pode ser mudado. Porque está no jogo polar. Pensamento pode ser mudado. Sentimento pode ser mudado. Né? Vida pode ser mudada. Eu posso tirar a vida, posso dar vida, posso tirar a doença da saúde, posso tirar a saúde e dar doença. E físico também é polar. Então, o 2 é o número da polaridade. É o dia, a noite, certo, errado, dentro ou fora, homem, mulher, isso, macho, fêmea, trevas, luz. E aí vai a polaridade. Tudo é polar. Então, se pode falar qualquer coisa que existe é polar. Tá? Depois, o número 3 é o próprio número da manifestação. Ou seja, 3, Deus é uno em essência e trino em manifestação. Então, ele se manifesta de uma forma trina. Como que ele se manifesta de uma forma trina? Pai, mãe e filho. Que é o aspecto do pai, da mãe e do filho. Como causa, lei e efeito. Right? Então, tudo tem sempre 3 na evolução. Porque 3 permite o equilíbrio. 3 pontos definem um plano. 3 pernas permitem uma mesa, um banquinho. Então, tudo funciona na razão do número 3. Perfeito? Então, 3 é um número, assim, muito importante, muito simbólico. É o número do equilíbrio. E veja que a própria família, a própria humanidade depende do número 3, né? Do pai, da mãe e do filho. Se não tiver mais pai e mãe, se homem só se unir com homem, mulher só com mulher, o que acontece? Não nasce mais ninguém. É isso, então tem que ter essa união do positivo com o negativo para ter a consequência, a sequência do filho mesmo. Então, é o princípio do próprio lar que a gente fala, né? L de lealdade, A de amor e L de renúncia, para ficar estruturado, equilíbrio. Se faltar um deles, está em desequilíbrio. Né? Então, 3 é o número do equilíbrio. E dentro do tarô, né, dentro da estrutura da matemática, nós temos o 1, o 3 e o 7, que são os maiores números.
1, o 3 e o 7. O 1 representa Deus e 3 representa a manifestação. E o 2 é a polaridade dentro da própria manifestação. Então o 2 está aqui na manifestação. O 3, na realidade, ele tem que ser contado dentro da numerologia como 1 mais 2 mais 3, porque ele é o terceiro. Então o 3, na realidade, ele tem um valor 6, ele vale 6, o 3, da numerologia. Então 3 é 6. Por quê? Porque tudo é polar, então a polaridade de 3 é outro 3 que dá 6. Dentro do 3, que é o 6, você tem os outros números. Então o que é o 4? 4 é o 3 mais 1, dentro dele mesmo, ou dentro da própria manifestação. Então 4 é 3 mais 1. O que é 3 mais 1? É a manifestação, que é o terreno, mais 1, que é o divino. Certo? Número 5. O número 5 é o 3 mais 2. Então o que é o 3 mais 2? É o terreno mais a própria polaridade, que é o divino e o humano. Então é a consciência divina e humana. Então é o número 5. Então veja que toda a hierarquia número 5, a carta 5, ela está envolvida com o terreno, é o que faz o jogo da polaridade, que é o arcano 5. A carta 6, o número 6, é o 3 mais 3, que é o próprio 3 polarizado. Então é o 3 mais 3, é ele com mais ele mesmo, que é o 6. Então é a própria realidade, que é a manifestação 3, e a ideia que tinha sido feita com aquela realidade. É a ideia e a realização. 3 de ideia, de tudo que existe manifestado, no mundo da manifestação, e a própria realização. Então é a ideia mais a realização. Então a gente tem o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E o 7, né, é o próprio padrão da evolução. Agora, se vocês somarem aqui, ó, quanto que dá? 1 mais 2 mais 3, mais 4 mais 5 mais 6, quanto tem? 21. E vocês vão ver que o jogo centenário da evolução é regido por 21 arcanos. Onde o 22º é o louco, que representa a experiência disso tudo. É um outro sistema de entender arcano. Então aqui nós temos, dentro da manifestação, o próprio 21, que é o 3 vezes 7. Então veja que com poucos números você tem todo o conhecimento dentro dele. 7 é o padrão da evolução. E a verdadeira numerologia, quando a gente deu aquele seminário, também o curso que a gente falou de magia angélica, é a mesma magia. Qual que é a diferença do tarô com a magia angélica? É simples. O tarô são símbolos, são conhecimentos onde as inteligências chegam através da gente pelo tarô. Você usa o tarô. Então o que é o tarô? É a porta de passagem, é o caminho para que a inteligência se manifeste, né? Que são os arcanos, os mistérios, os conhecimentos. E o que é a magia teúrgica? Eu não preciso usar o tarô. Eu vou direto nas inteligências. Então a inteligência vem direto para mim. Aí eu vou saber o que é o tarô pelas próprias inteligências. Mas, obviamente, se eu uso o tarô e busco a magia angélica, aí a coisa é perfeita. Eu tenho 2 portais, 2 canais. Tá certo? E a matemática superior mesmo, ela é 7 elevado a x. Então, até o 7 funciona assim a matemática. Acima do 7 é 7 elevado a x. Então, 7 é o valor do padrão da evolução, e o x pode ser qualquer coisa, qualquer valor. Por exemplo, se você põe 7 elevado a 0, dá 1. Ou seja, do nada, que é parabrano, da possibilidade de vir a ser, passa a ser. Então, do 0 surge 1. Então, o que é o 0? É indefinido na matemática, não é isso? Não define nada. Então, significa o desconhecido, o universo que não existe. Então, surge o quê? O Pai, a unidade. 7 elevado a 1, dá ele mesmo, dá 7. Então, nós temos o quê? Do 1, que é Deus, surge o padrão centenário, ou 7 aspectos dele. E a Bíblia fala que Deus se manifestou, e dele surgiram 7 Elohims, 7 Prajapatis, 7 anjos da presença, e assim por diante. Então, do 1 sai o 7. Do 1, que tem a polaridade que eu falei dentro dele mesmo, saiu 2. Então, 7 ao quadrado dá quanto? 7 vezes 7, 49. 49, 9 mais 4, 13. Vocês vão ver que 13 é o arcano da mãe, que é exatamente o arcano 13. Aqui você tem todos os arcanos. Então, dá 13. 3 mais 1, 4.
Então, veja, a polaridade, ela gera a própria polaridade dela, que é o 4. E o que é o 4? É o sistema evolutivo, né? Ou seja, a polaridade gera o próprio sistema evolutivo que é a Terra. Então, o 4 é o sistema Terra. Depois, 7 é o cubo, ou 7 na manifestação. 7 vezes 7 vezes 7 dá 343. 343, 3 mais 3 mais 4 dá 10. 10, 1 mais 0 dá 1. Então veja que o que rege a própria manifestação trina, não é isso? O que é? É a Kabbalah, com as 10 sefirotes que eu vou falar para vocês. Então a Kabbalah representa a própria manifestação trina, ou seja, o número 10, que são as 10 sefirotes, ou 10 conhecimentos da Kabbalah. Então veja que com a Kabbalah eu sei tudo sobre a manifestação. E a Kabbalah me leva aonde? A Deus, ao sagrado, ao divino. Certo? 7 elevado a 4. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Dá 2.401. 2 mais 4 mais 0 mais 1 dá 7. Então o que rege toda a evolução quaternária é o próprio 7. 7 elevado a 5. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Né? Dá 16.807. Somando dá o quê? 22. Olha os 22 arcanos. Porque quem que cuida dos 22 arcanos? Ou seja, por que existe o tarô? Por causa da quinta hierarquia que caiu, se misturou com a humanidade. Então o que é o tarô maior? É a história de toda a quinta hierarquia envolvida com a humanidade, que é a hierarquia que está aqui, cuidando da humanidade. Então, todos os deuses, todas as potestades do tarô, são as potestades de Vênus, da quinta hierarquia, e são os anjos caídos. Então, o que é o tarô agora, para vocês entenderem? A linguagem dos anjos caídos. Entendeu? É a linguagem dos anjos caídos. É a linguagem de Vênus. É a linguagem de um quinto princípio. Então, as hierarquias, anjos caídos no meio da humanidade, falam com a gente através do tarô. É a linguagem deles. Então, 7 elevado a quinta, está o próprio jogo deles, na evolução, seus 22 arcanos. 22 dá quanto? 2 mais 2, 4. Então eu pergunto para vocês, quem é que comanda a evolução na Terra? Os anjos caídos. Tá? É que hierarquia, tá aqui, ó. A numerologia já te fala isso. 7 elevado a sexta. Quanto que dá? 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Dá 28. Dá 28. Né? Então 28 dá quanto? 10. 10 dá 1. Então veja, o 6, né, que representa o sexto senhor, lembra que o sexto é o que comanda a evolução? O quarto sistema tem o quarto, quinto, sexto. Então quem é o padrão da humanidade é o sexto. Então o sexto planetário tem um aspecto masculino e feminino. Então tem o 6 masculino e o 6 feminino, que dá 12. Por isso que tem Jesus e os 12 apóstolos. Tem sempre o número 12 envolvido no processo. Então vejam, 12, do 6, que representa o padrão da evolução, e ele que é o padrão, ele que comanda. Então é ele que determina o quê? O padrão da evolução. Qual é o número de julgamento nosso? 28, que eu falei para vocês. São 28 eskandas e nidanas para o homem, mental, 28 eskandas e nidanas para a mulher, emocional. São 28. Então nós temos aqui 28. Então veja, quem dá o padrão da evolução, quem dá o número 28 é o próprio sexto planetário. O que é o sexto planetário? É Micael, que é o sexto planetário. Mercúrio. É Mercúrio que determina o padrão da humanidade. Tem 28. Então vejo aqui, esse número 28 é o número de julgamento. E quem determina é o sexto no processo da evolução. E 28, somando, dá 10. Então as 10 sefirotes da Kabbalah permitem também o quê? Permite conhecer toda a evolução que é da Terra, como permite também conhecer todo o homem, o ser humano, dentro do seu padrão de julgamento. Todas as suas eskandas, todas as suas nidanas. Ou seja, através da Kabbalah, eu posso aprender o quê? Eu posso aprender tudo sobre a evolução, que é o tarô maior. Eu posso aprender o quê? Tudo sobre o próprio homem, tarô menor. Maior e menor. Nós vamos falar disso. Então, 28 dá 10, somando dá 1. Então, veja, através do padrão evolutivo 28, do meu padrão de julgamento, eu posso seguir, não é isso, dentro do meu contexto evolutivo, que é o 10,
na evolução. Eu vou conseguir o 28 através das 10 sefirotes, ou seja, o 28 está amarrado com as 10 sefirotes, e tudo isso vai me levar a 1. Quando eu tiver o 28 trabalhado, ou seja, quando eu transformar todo o mal, toda a nidana em skanda, então eu tenho as 10 sefiras, ou 10 sefirotes trabalhadas. Então eu chego novamente no sagrado, no divino, me tornei um Cristo, Deus divino, etc. Então veja, isso está na numerologia. 7 elevado a 7. Qualquer coisa elevada a ele mesmo, dá ele mesmo. Então 7 elevado a 7 dá 25, 25 dá 7. Ou seja, o que é o 7 no 7 da evolução? É o próprio 7, porque ele é o padrão do 7, da própria evolução, da ele mesmo. Então vejo que aqui nós temos todo um padrão de conhecimento da numerologia. Agora vocês que têm a numerologia de vocês, pitagórica ou não sei o que lá, façam uma correlação daquilo que vocês praticam, daquilo que vocês usam, com esta numerologia aqui. Onde está o número 12? Vocês perceberam o número 12 aí? Está aqui, ó. 174, 174, 174. Qualquer número que vocês porem vai dar 174, 174, 174, 174. Ou seja, 1 é a essência, 7 é o padrão, 4 é o número atual. Certo? É o sistema atual. Então é 174. Em Vênus vai ser 175, 175. A numerologia é 8 em Vênus, né? Não era aqui. Então é 174. Quanto que dá 1 mais 7 mais 4? Qualquer número que vocês põem aqui vai dar 174. Qualquer número. Né? Daqui 7 a 8, 7 a 9. Quanto que vai dar 7 a 8 aqui no final? 4. 7 a 9, 1. 7 a 10, 7. 7 a 11, 4. Vai repetir, 1, 7, 4, 7, 4. Né? Vai direto assim. Ficou claro? Então, quanto dá 1 mais 7 mais 4, que é o padrão total? 12. Aí então vem as 12 experiências. Então veja, ó, aqui você tem o número 12, aqui, ó, que são as 12 experiências que a gente tem. Por isso que no tarô, você tem um tarô total, 1, que é o tarô das 22 lâminas, que é o próprio rei do mundo. Né? 3 cartas-mães, 7, porque as 3 cartas-mães têm tudo dentro dela. As 3 cartas-mães têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque são mães, geratrizes. Aí tem o 7, que são 7 planetas. E tem o quê? O jogo, não é, completo dentro da numerologia, que é o 12, que é o máximo que você pode ir. Aí você tem o número 12. Então eu vejo que não são números tirados ao acaso, são números dentro de uma matemática divina. Por exemplo, Jesus e os 12 apóstolos. Então, vamos escrever de uma maneira aqui, né? Em vez de escrever 343, 7 elevado ao cubo, é isso? A matemática também permite escrever 777, que é a mesma coisa. 777 quanto que dá? Dá 21. 21 quanto que dá? 3. Então, em vez de escrever 7 ao cubo, não é isso? Eu posso fazer o contrário. Eu escrevo uma outra maneira, do espiritual para o material agora, que é 777, eu chego no 3 também. 777, 21, 21 é 3. Então, a mesma expressão 7 elevado ao cubo, que é 7 vezes 7 vezes 7, que é o cubo que determina materialmente, espiritualmente dá a mesma coisa que o 3. Então, quanto que dá 7 ao cubo? 343. Quanto que dá 777 menos 343? 434. O que é 434? É o número da Terra. Certo? É o próprio número da Terra. 434 é 432 mais os 2 colunas, J e B. Ou seja, a manifestação trina da Terra, ou seja, Jesus manifestado com os 12 apóstolos, o que é? Jesus, que é o avatar com 432, ele tem o valor numérico, todo avatar tem o valor numérico 432, certo? 4 mais 3, 7, mais 2, 9, é o homem perfeito. Então, é o 432. O número de Jesus é 432. Os ciclos da Terra são 432. Quanto que é uma Kali Yuga, idade de ferro? 432 mil anos. Quanto que é uma idade de bronze? Dwapara Yuga. Quanto que é? É o dobro. 864 mil. É 2 vezes 432. Quanto que é uma Tetra Yuga, idade de prata? 3 vezes
432. Quanto que é uma Satyuga, idade de ouro? 4 vezes 432. Então, 432 determina a Terra, os ciclos da Terra, toda a evolução. E o Avatar tem 432. Então, numericamente, a Terra vale 432. Certo? Mais um, que é a coluna do lado esquerdo dele, né? E outro, que é a coluna do lado direito dele, dá o quê? 432. Em cada fase evolutiva, nós temos 111. Então, no mineral, 111, vegetal, 222, animal, 333, hominal, 444, que dá 12. Por isso que dá 12 aqui no arcano também. Eu estou fazendo do divino agora, porque o divino repete, ele não segue, ele repete os números. 444. 444, que é o valor total da Terra. Vamos falar da Santa Ceia. 444. Quem que tinha na Santa Ceia? Jesus. Quanto vale Jesus? Quanto vale cada apóstolo? 444. Então veja, Jesus 432, mais os 12 apóstolos dão um padrão de lei que é 444. Ele vale 432. Os outros representam uma unidade de um tipo humano, de um temperamento, de uma experiência, não é isso? Então 432 mais 12, 444. 444 dá 12, outra vez. Então veja que o número 12, de qualquer jeito que você faz, você chega nele também. Por isso que na numerologia sagrada, o número 12 é importantíssimo. E aqui tem um erro. O meu número é 12. Tá? E dizem que número 12 é número de azar, número de morte, número de sacrifício. Se bem que o que eu apanhei na vida não foi fácil, né? Mas também o que eu ganhei na vida não foi fácil, né? Então, da mesma maneira que eu entrei pelos canos, da mesma maneira eu consegui coisas muito fortes, muito boas na vida. Mas, então é o número de confrontamento 12, né? Porque você mexe com tudo. Você está mexendo com todos os valores. Então realmente é complicado, né? Isso é um número complicado. Mas não é um número de azar. Por exemplo, é lógico, uma casa 12. Se eu sou materialista, não é bom. O número 12, ele tem esse aspecto negativo. Mas se eu sou espiritualista, não é bom. É diferente. Depende de como a gente se fixa. Né? Materialista é ruim. Sabe por que é ruim? O que é arcano 12? É comprometimento com a evolução. É comprometimento com a evolução. Arcano 12, você tem que estar comprometido com a evolução. E se você está comprometido com a evolução, você não pode cair na parte do materialismo, da farra, etc., que é outra coisa. Aí ele te ataca. Lembra que eu falei que o bem ataca o mal e o mal ataca o bem? Quem está na magia negra pratica o bem, toma bordoada. Quem está na magia branca pratica o mal, toma bordoada. É a relação, é compromisso. Não que a gente não possa fazer o mal. Pode, mas já espera. Então, não vou fazer porque eu sou sem vergonha, mas vou tomar minha bordoadazinha. Então, isso daqui é importante vocês terem, não é, para pensarem, para ver essa estruturação. Parece que é complexo, mas não é a coisa mais simples. Vocês sabem até onde vai a matemática divina? Até o 4. Vocês não perceberam que até o 4? Olha só. 1, 3. 1, 2, né? 1, 2, 3. Cheguei no 3. O 3 está tudo dentro dela aqui, não é isso? E vai chegar no 4. O 4 está acima do 3, acima da manifestação, já é uma coisa para lá. É uma realização completa. E aqui chega no máximo no 4. 7 é o padrão, né? 4 chega no máximo. Vai até o 4. Então, é uma numerologia fácil. Com 4 números, a gente escreve qualquer número. Chega a qualquer conclusão. Dependendo de como a gente analisa. Certo? Então, nós temos uma numerologia sagrada. Essa nós vamos dar no outro workshop, né? Diferente. Nesse não cabe, porque requer outros conhecimentos, mas pelo nome da pessoa, simplesmente pelo nome da pessoa, pelas vogais que a pessoa tem no nome, dando o valor certo naquela vogal de cunho espiritual, de cunho material, você tem toda a estrutura da pessoa em cima do som que ela produz. Em cima de 7 vogais só. Então, a numerologia sagrada ela é simples. São 7 vogais. São 7 números. Muito fácil. Mas o importante aqui é vocês terem entendido a estruturação. Por que no tarô é assim, não é? Então, o tarô tem um jogo completo, 3 cartas mães, 7 planetas e 12 possibilidades globais. 12 envolvimentos globais. É isso? Bom,
Em cima disso nós temos 1 mais 4 mais 7, que é esse jogo repetitivo. Na numerologia vocês não conseguem outro número, é 1, 4 e 7, só. 1 o início, 4 é a Terra, 7 é o padrão que a gente vai ter. 8 e 9 não entra, né? Não tem. Nessa numerologia não. Agora, você usa qualquer número, você usa qualquer número que você quer, mas qualquer número que você usar, você vai chegar sempre numa mesma conclusão. Professor, mas as vogais não são 5, A, E, A, U? Não, são 7. São 7 vogais. Quinta, não é? É na consciência humana, mas na consciência divina são 7. São 7 vogais gregas. É I, né? Olha só. I, espiritual, né? Aqui, ó. I, O. São 7 vogais. Então, agora, então veja, o 3, ele tem todo esse processo, né, que eu falei para vocês. Ele tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5, tem o 6. 7 é o padrão. Então 3 é a evolução. Então 1 mais 4 mais 7 dá 12. 12, 1 mais 2 dá 3. Você vai chegar sempre na redução teosófica. Tá bom? Bom, em cima disso agora, nós vamos entrar na Kabbalah. Né? Falar um pouquinho da Kabbalah. E depois nós vamos falar das lâminas. Mas, antes da gente sair, eu segurei um pouquinho vocês pelo seguinte, porque a Gororoba lá pediram aqui no cartãozinho para dar mais 15 minutos para chegar num ponto legal, né? Então agora já está. Então não tem problema. Então, eu vou explicar como é que funciona. Mas nós vamos parar 1h30, né? Então nós vamos voltar aqui, olha, 1h15, 2h15, 15 para as 3, é isso? 15 para... Então 1h15, 2h15, 2h40 tira, tá bom?